Meus irmãos, recebam todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero convidá-los a abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, verso de número 12. Enquanto você procura, eu quero externar a minha gratidão a Deus por poder nos colocar nesta oportunidade de sermos mais uma vez ministro arauto da tua gloriosa revelação neste lugar. Quero desde já parabenizar o meu amigo Fabrício. Cara, você é top, velho. Deus continue abençoando o conjunto Labareda de Fogo. Segundo ano que eles comemoram neste lugar. Também pastor Reginaldo, Deus possa abençoar, que confiou esta tribuna a nós. Missionária Creuzenite, dirigente desta congregação. Glórias a Deus pela sua vida. Me faça acompanhar da minha esposa. Deus possa abençoar a nossa irmã Deus, amém? Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui junto com o meu primo Fernando, adorando a Deus. Para mim é uma honra muito grande poder cultuar a Deus juntamente com ele, o Naldo. Não conheci o Naldo porque ele é igual o Clark Kent. Quando ele bota o óculos eu não conheço, ele tira, eu vejo. Deus abençoe minha prima Diana, esposa do Naldo. Deus possa abençoá-los grandemente. Meus irmãos, o tema que nos foi passado, nos foi proposto para esta noite, diz assim: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Você sempre glorificando o nome do Senhor? Todos nós somos conhecedores do texto, porém eu quero ser fiel ao contexto nesta noite, porque texto sem contexto é pretexto para uma heresia muito grande. E eu tenho medo porque Apocalipse 19, verso 22 vai dizer que ai daquele que tirar ou acrescentar um tio ou uma vírgula na palavra desta profecia. Então eu tenho temor diante desta palavra. E quando nos foi proposto o tema, eu conversei com o meu pastor, inclusive trago uma lembrança, uma saudação do meu pastor Aniel. Creio que ele gostaria muito de estar aqui, porém ele está celebrando um casamento hoje na nossa congregação. Somos ali da Assembleia de Deus Ministério Madureira, sou pastoreado pelo pastor Aniel Farias, onde temos como presidente o pastor Raulito Pedro. Amém? Glórias a Deus. Então, quando eu falei com ele, pastor, nos passaram um tema, e diante de uma festividade onde se estabelece um tema, é bastante ético você se ater ao tema, porque os irmãos oraram, porque os irmãos pediram a Deus um direcionamento. Então seria um tanto antiético você fugir desta temática onde os irmãos pagaram o preço para recebê-la. Mas eu disse para ele: pastor, o tema é muito bom, o texto é excelente, porém eu preciso me ater ao contexto. E nesta noite não peço perdão aos irmãos, mas quero dizer que assim que o Espírito Santo de Deus encerrar a sua participação, eu retorno o microfone, amém? De mim mesmo não tenho nada para oferecer aos irmãos, mas aquele que habita em mim, aquele que me revelou as Sagradas Escrituras, tem algo sim para a sua vida. E antes de ministrar, eu quero dizer para os irmãos uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo de número 5, onde vai dizer sobre um tanque por nome de Betesda, onde ele era levado vários enfermos, porque se cria que ao agitar das águas, que o anjo descia e agitava aquelas águas, o primeiro que descesse naquele tanque, mergulhasse naquelas águas, ele seria curado. Então aparece um homem ali com cerca de 38 anos que estava ali naquele lugar. Só que o que eu quero trazer o entendimento para os irmãos nesta noite é que quando a água era agitada, era somente o primeiro que descesse que ia ser curado. Sabe por que muita gente entra na igreja e sai do mesmo jeito? Porque não está percebido, porque não presta atenção.
A água já está sendo movimentada desde quando se iniciou, desde quando abriu esta porta. Mas muita gente ainda não recebeu aquilo que veio buscar, porque fica desatento dentro do templo. Mas hoje nós vamos aprender como é que carregamos a arca de Deus, como é que atraímos a presença de Deus para dentro do arraial. Hoje eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ministrar algo no teu coração, mas que para você saia daqui transformado, para que você saia daqui renovado pelo poder de Deus. Fique apercebido, meu irmão, se desliga desse mundo carnal, porque ele não tem nada para te oferecer neste momento. Chegou o momento de nos alimentarmos com algo da parte de Deus, porque a palavra do Senhor diz que ela é alimento para nós, ela é o pão vivo que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não morrerá, mas certamente viverá eternamente. Então receba esta palavra com bom grado, receba esta palavra e guarde-a no seu coração para a glória do nome do Senhor. Amém? Conhecemos a história de Samuel, que parte do capítulo de número 1, onde uma mulher por nome de Ana, casada com um cidadão por nome de Eucana, onde também havia uma outra esposa na história, Penina. Onde Penina gerava, Ana não podia gerar, porque o próprio Deus havia cerrado a sua mãe. Então todos os anos este casal, ou esta família, subia até Siló, no templo, para adorar a Deus. Então Ana sempre pedia a Deus um filho, porque ela via Penina gerando, e ela se sentia mal, porque na época, no Antigo Oriente Próximo, nós vemos que a mulher ela era um tanto desvalorizada se não pudesse gerar. Então ela se sentia desvalorizada naquela época. Mas certa vez ela sobe ao templo determinada. Então ela oferece o seu sacrifício e vai ao templo orar, onde Ana chora, Ana se derrama aos pés do Senhor. Então junta ali o Senhor o útil com o agradável. Ele precisava de um sacerdote para substituir Eli, que estava passando a mão nas cabeças dos seus filhos, Ofni e Finéias, que estavam profanando o templo. E Ana precisava de um filho, a qual fez o pedido: se o Senhor me der o filho, eu devolverei-o para o Senhor. Então, Senhor, então está feito o pacto aqui, eu te dou o filho, você fica satisfeito e eu recebo um sacerdote. Então assim acontece. Assim, quando Samuel nasce, Ana cumpre o seu voto, leva até o sacerdote Eli, e ali Samuel vive para toda a sua vida, aprendendo juntamente com Eli a função do sacerdócio. Só que chega um determinado momento, o menino já grande, ele agora está deitado e ouve uma voz dizendo: Samuel, Samuel. E por 3 vezes ele vai até Eli sem entender nada. Era ainda um menino, não conhecia a voz de Deus. Só que ele entendeu que na terceira vez que o menino estava sendo despertado era pela voz de Deus. Então ele orienta o menino dizendo: olha, na próxima vez que você ouvir esta voz, diga assim: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E assim aconteceu. Nós vemos que na terceira vez agora vem a voz de Deus falando com Samuel. Ele se coloca de pé e diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então Deus ele entrega a revelação a Samuel. Samuel aprende a ouvir a voz de Deus. Então ele diz para Samuel que iria ir contra a casa de Israel, que iria ir contra o sacerdócio de Eli, porque Eli estava totalmente deturpado por causa de seus filhos e não daria mais para dar continuidade naquele ofício. Nós vemos que nesta época existia uma guerra, existiam várias guerras para tomadas de posse, guerras políticas, e agora em determinado momento, passados-se anos, nós vemos que Israel eles vai a pelejar contra os filisteus em um lugar chamado Ebenezer. Ali institui-se o acampamento dos israelitas, o arraial de Israel. E agora vem também os filisteus e acampam em Afec. E ali eles ficam. E os filisteus eles vão sair na frente, se colocam em posição de combate e vai contra Israel. E eu vejo agora que Israel ele é ferido. Israel agora perde cerca de 4.000 homens. Então eles se desesperam, correm novamente para o arraial e vão questionar os anciãos. Os anciãos eram considerados as pessoas mais velhas, que tinham mais sabedoria, que tinham mais proximidade com Deus. Então eles vão perguntar: por que o Senhor permitiu que
que isso acontecesse, porque o Senhor permitiu que os filisteus nos ferissem. Então agora eles vão tomar uma orientação e vão decidir: vamos subir até Siló e trazer a arca de Deus, e trazer a presença de Deus para o nosso meio, porque cria-se que onde a arca de Deus estivesse, havia prosperidade, havia vitória, havia livramento. Então eles entenderam que desde o Gênesis, desde o Ganéder, desde Êxodo, quando Moisés, onde estava a arca, havia vitória. Então eles, sabendo disso, conhecedores da história, vão pegar a arca em Siló e levá-la para o meio da batalha, o meio da guerra. Meu querido, uma coisa que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração, talvez é um tanto clichê para você ouvir, mas só que nós estamos com uma falta tão grande de entendimento, que muitos estão dizendo a mesma coisa, só que entra neste ouvido direito e sai do nosso ouvido esquerdo. O que é, Patrick? Qual é essa revelação? É que os crentes do século 21, é que esta geração só quer buscar a Deus quando as coisas vão de mal a pior, quando as coisas estão totalmente deturpadas, quando aquilo está saindo do nosso controle. E foi assim em Israel. Vamos ver que no contexto, Israel vivia na idolatria, Israel vivia servindo os balins, Israel vivia servindo as deusas Astarote, Israel vivia voltada para totalmente a idolatria. Então quando as coisas começam a apertar, quando eles verem que logo de início perderam 4.000 homens, eles vão correr a Siló e trazer a arca de Deus, buscar a presença de Deus. Meu querido, eu quero te chamar nesta noite a criar vergonha na cara e parar de procurar a igreja, e parar de procurar a presença de Deus apenas quando as coisas apertam. Porque Jó, ele vai me ensinar algo. Quando a sua mulher aparece para ele, quando ele perdeu tudo, a mulher dele vai dizer: olha, tu ainda mantém-se íntegro, tu ainda mantém a tua sinceridade, amaldiçoa-te teu Deus e morre. Então Jó vai virar para ela e vai dizer: olha, mulher, tu está falando como uma louca, porventura aceitaste o bem de Deus com prazer, mas o mal tu não quer aceitar. Deus me trouxe aqui para te dizer: para de procurar a presença de Deus apenas quando as coisas apertam. Está na bonança agora, está na prosperidade agora, as coisas estão indo ruim agora, mas se tiver bom, continua adorando. Tem gente que só presta culto de ação de graça quando recebe alguma coisa, não. Deixa eu te contar um segredo aqui. Isso é revelação de texto. Em Lucas vai narrar a história de 10 leprosos que vão chegar diante do arraial de Samaria, vão parar ali na porta e vão gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então Jesus vai dizer: olha, vai até lá o sacerdote e se mostra para ele lá. Só que eles ainda eram leprosos, e no meio do caminho eles foram curados. Só que dos 10, um voltou para agradecer. Apenas um voltou para agradecer. Os outros 9 continuaram a sua caminhada. Eu fui perguntar a Deus, porque eu preguei essa mensagem algum tempo atrás na cidade de Aracruz. E eu perguntando a Deus: Senhor, por que não dá para entender aqui o porquê que 9 continuaram e apenas um retornou, e sendo o rapaz ainda samaritano? Samaritano não podia receber a graça de Deus. Samaritano não tinha direito às bênçãos. Por quê? Porque era uma nação que não dava muito certo com o israelita, com o judeu. Mas a Bíblia faz questão de dizer que aquele único que voltou era samaritano. Então eu fui entender o que significa a palavra gratidão. Gratidão, ela vem de um verbo latim gratus, que significa graça, que significa gratidão, ou que significa agradecimento. Só que a palavra gratus, ela ainda deriva de uma raiz latina que é gratia, que significa graça. O que é graça? É favor imerecido. Sabe por que agradecemos, Fabrício? Sabe por que louvamos a Deus? É porque sabemos que não merecemos, mas Ele tem nos alcançado. É porque sabemos que somos miseráveis, mas Ele tem nos alcançado. Sabe por quê? Que muitos de nós levantam a mão para louvar, para exaltar, para adorar. Sabe por que muitos gritam no meio do culto, Nando? Sabe por que muitos choram no meio do culto? Sabe por que muitos levantam a mão, pula, roda, sapateia, relampeia? É porque sabe que não merecia estar aqui,
te alcançar. Porque tu tem um paletózinho roxo, uma gravatinha combinando com o paletó, que tu tá aqui não. É porque tu não merece, mas a graça dele está sobre a tua vida. E ele diz: tu não merece, mas eu escolhi. Eu me agradei e sei que tu vai glorificar o meu nome. Então eles buscam a arca em Siló e levam para o meio da batalha. Só que eles imaginando agora que com a presença de Deus no meio do arraial tudo ia dar certo, tudo ia prosperar. De 4.000 que foi ferido a primeira vez, agora 30.000 foram feridos. Mas a presença estava lá, mas 30.000 foram feridos. Sabe por quê? Não adianta carregar a presença de Deus de qualquer maneira. Não adianta dizer que está com a presença de Deus simplesmente como um símbolo. De qualquer maneira, me prova, Patrick. Eu provo dentro da Bíblia. Quando eu aceitei Jesus, levantei a mão, Naldo. Eu disse para ele: Senhor, tu me prometeu sem eu nem saber interpretar o texto que eu ia ser pregador. Então, quando eu falar algo, me dá respaldo sobre o altar e dentro da tua palavra, para mim não sair enganado, para ninguém comer nada enganado ou forçado pela abaixo. Então a Bíblia vai dizer, 2 Samuel, capítulo de número 6, que agora Davi assumiu o reinado, vai buscar a arca que estava na casa de Abinadab, sendo cuidada por Uzai e Aor, seu irmão. Então ele chega em um lugar por nome de Nacon. Davi construiu uma carruagem linda, puxada por bois, talvez os melhores bois, pastor Reginaldo, os mais bonitos, talvez uma carruagem enfeitada de ouro, uma carruagem que valeu uma fortuna. Eles colocam ali a arca com todo cuidado em cima e começam a trilhar sentido Israel. Só que chegando no lugar, na eira de Nacon, os bois vão tropeçar. Só que eu fui estudar o que era, ou onde era a eira de Nacon. Segundo a geografia bíblica e a tradução hebraica da palavra eira era tipo um lajão, era um lugar liso, reto, onde como se fosse aqueles lugares de colocar café para secar. Era um lugar que não podia ter sujeira, não podia ter impureza. Era um lugar que não tinha pedra, não tinha rochedo. Ou seja, era impossível um boi tropeçar naquele lugar. Só que Nacon significa empurrão. A palavra Nacon, o seu significado no hebraico significa empurrão. Como assim, Patrick? Deus estava chamando a atenção de Davi. Tu está carregando a arca diferente, tu está carregando a arca de maneira errada. E como é que tem Deus cutucado muito crente nesses dias, mostrando para eles que está carregando a arca de maneira errada e ele não está entendendo? Quantos empurrões nós temos tomado no século 21, nesses últimos dias, onde Deus está dizendo: olha, está carregando a arca de maneira errada, está assumindo o meu altar para pregar, sendo que está xingando palavrão lá fora, está assumindo o microfone para louvar, sendo que está com raiva da irmã do círculo de oração. Olha quanta gente está assumindo o meu altar, dizendo que está carregando a presença, mas está tudo errado. E Deus, para não matar, está cutucando, está empurrando, está tentando mostrar, chamar a atenção que está carregando a arca de maneira errada. Mas nós não temos entendido. Mas nesta noite eu creio, tem crente que vai sair aqui sabendo como é que tem que carregar a arca. Que a arca não é carregada de qualquer maneira, que a arca não pode ser levada de qualquer maneira. Depois que Davi tomou aquele impacto, aquela surpresa, ele volta de novo. Depois que Uzai é ferido, depois que Uzai é morto, porque tem gente que quer consertar o altar, que quer consertar o seu caminho, que quer consertar a sua rota depois que perde alguma coisa. Meu querido, não precisa perder nada para tu criar vergonha na cara, não. Não precisa esperar perder alguma coisa para tomar esse impacto e querer consertar as coisas, não. Conserta antes de perder, conserta antes de... Porque Davi sabia como carregar a arca. Prova, Patrick, prova. Quando Uzá morre, eles vão deixar a arca na casa de Obed-Edom.
Israel. E depois de cerca de 3 meses, eles vão voltar na casa de Obed-Edom para buscar a arca. Não é à toa que a arca foi construída com 4 argolas em volta para ser transpassada 2 varões. Para quê, Patrick? Para que os levitas colocassem a ponta do varão no ombro, outro levita lá atrás colocasse a outra ponta do varão no ombro, do lado esquerdo da mesma coisa. Porque levita que assume o altar para poder cantar, que levita que assume o altar para poder tocar, que pregador que assume o altar para poder pregar, tem que sentir o peso da glória, tem que sentir a responsabilidade que ele está carregando, tem que saber que não é de qualquer maneira. Então Davi, sabendo que fez de primeira vez de errado, pastor Reginaldo, quando ele volta, ele vai fazer direitinho. Bota os sacerdotes na frente, bota os levitas carregando a arca e vão fazer assim: dão 6 passinhos, para e sacrifica, dá mais 6 passinhos, para e sacrifica. Porque para carregar a arca tem que ter sacrifício, para carregar a arca tem que ter renúncia, para carregar a arca tem que se dispor a renunciar, tem que sacrificar. Não ao que doer, mas sacrifica, mas continua com a presença. Eu vim aqui para pregar. Eu não fiquei cerca de 1 mês me consagrando e jejuando para poder vir entregar qualquer coisa aqui para você, não. Para poder vir pregar o que você quer ouvir, não. Eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus para poder chamar a sua atenção. Meu querido quer carregar a arca, quer rodar na presença de Deus, mas carrega ela diferente. Vou falar uma parede de fogo. Quer comemorar 3 anos? Então se coloca na posição. Sacrifica, renuncia, mas carrega. Aleluia. Porque tem gente carregando a presença aqui. Cadê quem é que está carregando a presença? Quem é que está carregando a presença? Quem é que está carregando a presença? Carregar a presença tem que ter sacrifício. Não é de qualquer maneira que tu carrega a presença, não. Tem muita gente que me olha e diz: nossa, o Patrick se veste bem, o Patrick fala até mais ou menos da palavra, o Patrick tem sido levado em alguns lugares para poder ministrar a palavra, o Patrick tem carregado a presença, mas não sabe o preço que eu tenho pagado, mas não sabe o quanto que eu já sofri, mas não sabe o quanto que minha mãe sofreu porque eu estivesse aqui hoje, mas não sabe o preço que temos pagado para